dizia assim, ó, essa mulher é doente, conheço ela, coitada, anda encurvada, né? Deve sentir muitas dores, e para muitos era apenas uma doença. Mas Jesus, ele olhou no profundo da alma, do coração daquela mulher, e não viu somente uma doença, mas viu um cativeiro, uma prisão. Aleluia. Não era só uma doente, mas era uma prisioneira. E a Bíblia diz que Jesus, ele veio tirar os cativos da prisão. Eu creio, Deus. Sabe, Jesus, ele não pode ver um prisioneiro. E a Bíblia diz que a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem poder para tirar o cativo da prisão. Aleluia. E eu quero falar sobre isso, da libertação que a mulher paralítica recebeu do Senhor Jesus. Primeiro eu quero dizer que ela recebeu uma libertação espiritual. Eu creio, Deus. O texto diz que ela estava prisioneira a um espírito de enfermidade. Não era só uma doença, mas era um espírito que mantinha ela prisioneira naquela doença. Aleluia, glória a Deus. E Jesus foi bem claro quando ele disse assim, ó, eu não poderia, eu não tinha, não tenho a necessidade, eu não posso libertar essa mulher que estava cativa, esta filha de Abraão que estava cativa na prisão. E ele sabia o tempo, ele fala 18 anos prisioneira. Libertação sempre foi um tema da Bíblia. Deus sempre quis libertar, salvar o homem. Aleluia. O Antigo Testamento fala que os filhos de Abraão foram levados para o Egito, e lá no Egito ficaram prisioneiros 400 anos, sob o jugo do faraó. Até que Deus levantou um libertador, chamado Moisés, para tirar o povo cativo, os filhos de Abraão, do cativeiro e levar para a terra prometida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Da mesma forma, Jesus, naquela reunião, ele estava prestes a entrar no reino dos demônios, no reino do aniversário, dos adversários da humanidade, para tirar aquela filha de Abraão que estava prisioneira e levar ela para o reino da liberdade, da libertação. Aquela mulher não sabia, mas ela estava diante do seu libertador. Glória. E é o que Jesus, ele vem fazer nessa noite. Sabe, quando eu me encontrei com o Senhor, eu tinha 16 anos de idade. Entrei no culto, mas eu não sabia que eu estava diante do meu libertador. É, Deus. Jesus, ele entrou no meu coração de uma maneira que eu nunca imaginei que eu faria o que eu fiz. Sabe, quando o irmão, ele falou a primeira palavra assim, ó, quem quer receber a Jesus, sabe, eu não vi nada e nem ninguém, eu levantei e vi na frente. Glória! Aleluia! Veio 4 colegas meus, que a gente foi junto para a igreja, dobramos o joelho na frente. Depois daquele dia, Jesus Cristo transformou o meu viver. Aleluia. Nunca mais fui a mesma pessoa. E teve um dia que eu falei, Senhor, chorando, eu orando, falando, Senhor, eu não precisava fazer tudo isso na minha vida. Sabe, de tanta gratidão que eu tinha por Ele, ter me resgatado. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. E aquela mulher estava presa. Irmãos, existem 2 formas das pessoas serem prisioneiras, se tornarem cativas pelo inimigo. Basicamente, uma forma que é direta, que é quando a pessoa se envolve com o demônio. Sabe, mas às vezes ela se envolve com o demônio com outro nome, que não seja chamado de demônio, porque muitas pessoas, e claro, a maioria delas não vai se envolver com o demônio. Aleluia. E no meio político, aí no meio econômico, existem as pessoas que são chamadas de laranja. Não sei se vocês já ouviram falar em reportagem, né? Laranja é aquela pessoa que se coloca substituindo uma outra pessoa corrupta. Um ladrão não pode abrir uma empresa, não pode pegar um dinheiro emprestado. Ele consegue uma pessoa e através dessa pessoa ele abre essa empresa, pega o dinheiro, faz negociações financeiras.
mas por trás dela está o ladrão. Então, as pessoas nunca iriam se consultar com o demônio, mas talvez se consultariam com uma pessoa chamada João de Deus. Já ouviram falar nesse nome, João de Deus? Então as pessoas iam fazer uma fila na porta do consultório do João de Deus. Ele dizia que era o médium. E médium é uma pessoa que diz que conversa com os espíritos. Ele violou várias mulheres e foi condenado a 40 anos de prisão. Então, na verdade, o diabo, os demônios têm vários laranjas sobre a face da terra. Fala a Deus. Vou lá me consultar. Vou lá para ela poder ver a minha vida. Mas na verdade está fazendo como que se estivesse abrindo uma porta para o demônio. Nesse momento a pessoa ela estabelece um relacionamento com o demônio e abre essas portas e o demônio entra. E isso se chama possessão. A pessoa fica possessa e, como o pastor já falou, pastor Júnior, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Aleluia a Deus. No tempo que uma pessoa dessas que abriu essas portas para os demônios, elas teriam a sua saúde destruída, sua saúde mental, a sua família, sua vida financeira. E existe também a forma de aprisionamento, que é a forma indireta. A Bíblia chama de raiz de amargura. A pessoa deixa entrar no seu coração pensamentos, sentimentos, por situações que você ou que alguém já viveu, por alguma coisa que alguém falou, fez com você. Você fica amargurada. E a palavra raiz faz sentido porque o tempo vai passando e aquilo vai se espalhando, vai se aprofundando, vai se enraizando. Aleluia. E a pessoa se transforma realmente numa pessoa amargurada, amarga. Tudo está ruim, nada está bom. Briga em casa, briga no trabalho, briga no trânsito, briga na rua. Glória a Deus. Glória a Deus. E nesse momento, os demônios aproveitam para franquear a oportunidade para que essa pessoa continue amargurada. Ela coloca pessoas, coloca situações para que aquela raiz se torne cada vez mais profunda. Ele não entra nela, mas ele fica, como o pastor falou, né? Ele fica de redor e fica guiando aquela pessoa para o abismo. Isso é chamado de opressão. Então, na possessão, o demônio ele entra, se relaciona com a pessoa, e na possessão ele vai direcionando a pessoa para a destruição. E isso, a pessoa pode ser liberta pela oração. Pode ser liberta, com certeza. Mas a palavra de Deus diz também que se ocorrer essa libertação e o liberto, aquele que foi libertado, não se aproximar de Deus, é como se tivesse limpado uma casa, sabe, tirado o inimigo, o agressor da casa e deixasse a casa vazia. A casa está vazia, a casa está desprotegida. Quando fala casa vazia, fala da vida, nossa vida. Você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus, como foi ensinado nessa manhã, para ser chamado filho de Deus. Então, eu quero receber uma oração, mas eu preciso mudar o meu coração. Quando você recebe a oração, Deus te liberta e você tem que se aproximar de Deus. Glória a Deus. Foi o que essa mulher fez. Assim que ela foi liberta, ela começou a glorificar a Deus, a adorar a Deus. Glória! Sabe, muitas das vezes o homem ele fica enfermo porque o ser humano ele é muito complexo. Sabe, a sua mente pode deixar o seu corpo enfermo, o seu corpo pode deixar a sua mente enferma. Um exemplo disso é a diabetes tipo 2. Você sabia que se você estiver estressado, angustiado, sabe, se você estiver deprimido, isso pode ser um gatilho para que você se torne uma pessoa diabética? É como se a diabetes fosse uma bala que está dentro da arma que é o seu corpo e o estresse é o gatilho. A pessoa poderia viver a vida toda, partir, nunca ter aquela doença, mas todo dia amargurada, angustiada, e pode acontecer daquela pessoa se tornar diabética. O açúcar no seu sangue, ele não para de subir, porque é como se o teu corpo dissesse assim, ó, preciso de açúcar para
poder fugir ou lutar, porque essa pessoa está sempre assustada, está sempre angustiada, alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Então, as suas células, elas se recusam a absorver o açúcar para que você um dia venha lutar, mas essa luta nunca vem porque está na sua cabeça. E por causa disso você fica doente. E se alguém fica doente, ela fica também, tem um grande risco de ficar deprimida. O médico fala assim, ó, você tem esse problema, como o pastor falou, tem 25, 26, 27 dias, pronto. Você pode naquele momento ficar deprimido. E aquilo que aquela mulher estava sofrendo era uma doença, mas estava sendo causada, originada pelo mundo espiritual. Uma pessoa que se aproxima de Deus, ela fica doente muito menos. E se você ficar doente e você busca a Deus, você corre o menos risco de ficar deprimido. E se cura mais rápido. Então, na verdade, Jesus ele veio para curar o homem do corpo e da alma. Então, ele cura o corpo daquela mulher, mas também ele cura a sua alma. O que mostra que Jesus ele curava daquela mulher, que aquela mulher ela estava numa posição e agora se coloca na frente, adorando a Deus. Aquela mulher também, ela recebeu uma libertação, além de espiritual, uma libertação social. Naquela época e ainda hoje, as mulheres nas sinagogas não podiam ficar no mesmo lugar que os homens. Elas tinham que ficar separadas. A mulher não podia falar, a mulher não podia se pronunciar. Os sacerdotes e muitos fariseus oravam assim dizendo, ó, meu Deus, muito obrigado por eu não ser um escravo, não ser um gentil, não ser um grego e também não ter nascido mulher. O homem não podia falar com a mulher na rua, não podia olhar para a mulher na rua. A mulher tinha uma posição inferior. E quando Jesus ele chama ela, ele começa a mudar a posição dela diante da sociedade. A mulher está bem distante, ela está separada, mas ele fala assim, ó, traz essa mulher. Jesus ele não quer saber se é sábado, se pode ou não pode fazer. Jesus ele vê a necessidade daquela mulher e vê que na posição que ela está, ele precisa fazer algo. E ele pede para que tire ela do lugar onde ela estava, separada, e traz ela para a frente, de maneira que ela chega tão perto de Jesus que Jesus toca nela. Aleluia! Sabe, ela não podia, e aquilo, aí está o escândalo. Ela não podia falar, ela não podia ser olhada por um homem, muito menos tocada, e agora ela estava fora do seu lugar, na frente, junto do homem chamado Jesus. Jesus olhando para ela, Jesus falando para ela, Jesus tocando nela. Jesus mudou a vida das mulheres. Sabe, muitas pessoas hoje, elas também vivem numa prisão social. Sabe, pelo lar que você nasceu, por onde você mora. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que quando Filipe encontrou Natanael, falou, Natanael, encontrei o Messias, encontrei o Salvador, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael falou para Filipe assim, de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então muitas pessoas às vezes te discriminam. Acham que você não vai conseguir, você não vai ser nada. Mas nessa noite eu quero declarar na tua vida que Jesus ele quer te transformar o teu corpo, a tua alma, a tua mente e também a tua posição social. Jovem, Deus vai abençoar a tua vida. Às vezes você pensa assim, ó, ai meu Deus, eu queria tanto mudar de vida, sabe, eu queria tanto fazer um concurso. Deus vai te abençoar e você vai conseguir. Aí você pensa também, será que eu vou ter capacidade? Deus vai te levar a lugares, sabe, que impossíveis. Deus vai te tirar daí de trás e vai te colocar na frente também. Aleluia! Aquela mulher. Deus poderoso. Deus ele não está preocupado com riqueza, nada disso. Mas o que Deus ele quer é que você faça, quando você receber a tua libertação, a tua vitória, mesmo que a mulher fez, glorificar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Adorar a Deus. E nessa noite,
É essa palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia a Deus. Deus te conhece, Deus te vê. Antes de você sair da tua casa, sabe o teu problema. Você pode sentar no último, você pode assistir o mundo do lado de fora, Deus está te vendo. Aleluia. E não importa para Deus mais nada, a não ser você. O objetivo de Deus é te transformar e te libertar. Esse é o desejo dele. Aleluia. Aleluia. Ele quer te curar, ele quer transformar, sabe, esse medo que tem no teu coração, dificuldade às vezes até de dormir. Ele quer te dar paz, quer te dar tranquilidade. E quer mudar também a tua vida como um todo. Glória. Sabe, Deus quer abrir as portas da prosperidade para você. Glória. Que venha ser um servo de Deus abençoado, próspero. E nessa noite eu decreto a vitória de Deus na tua vida, É. na tua família. É a segunda vez que eu venho e eu ouço o pastor orando pela irmã que está enferma. Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou que pensamos. Eu creio que nesse momento ele está visitando. Sabe? Eu creio que nesse momento Deus está confundindo. Que Deus está movendo. Que Deus até talvez esteja escandalizando os sábios entendidos, porque o príncipe da sinagoga disse assim, ó, não pode fazer isso. Não pode. Isso não é cabível, mas Deus é Deus. E quando Ele quer agir, ninguém pode impedir. Eu creio que Deus está agindo na tua vida e na tua família nessa noite. Aleluia. Aquela mulher foi para sua casa ereta, de pé, olhando todas as pessoas, sabe, com uma nova perspectiva de vida. Porque Jesus, ele faz isso na nossa vida. E nessa noite eu agradeço a oportunidade e que Deus possa falar no teu coração. Deus possa falar na tua alma. Eu agradeço essa oportunidade.